Povo meu, Brasa mesmo é só aquela empresa lá, tal da Perdigão mesmo, né? O Brasil não mandou brasa ontem para cima da França, apesar do bom segundo tempo, e acabou que o Brasil perdeu para a França por 2-1. Mbappé abriu o placar aos 32 do primeiro tempo, Ekitike ampliou aos 20 do segundo tempo e Bremen fez aos 33 do segundo tempo, diminuindo para o Brasil. Vamos começar a pensar um pouco sobre essa partida? Partida de dois tempos. Primeiro tempo, muito, de 21 minutos. Vamos pegar até a parada técnica para hidratação, que está virando moda. Daqui a pouco vai fazer frio, vai ter parada para hidratação, e muitas das vezes é desnecessário. Mas vamos falar do sol, do calor que estava lá em Boston. Até a parada técnica, a França encurralava o Brasil, em 16 minutos foi assim. Teve os outros 5 minutos que o Brasil tentava atacar, mas quando o Brasil tentava atacar, a França vinha para o Brasil com ataque. E o Brasil não conseguia se encontrar e jogar e fazer uma partida muito boa. O Ekitike deu muito trabalho ao Wesley, né? Pobre coitado, sozinho, com 2 cabeças de área, tendo que tanto o Casemiro quanto o André Santos, alguém ali ajudar na marcação do Wesley. Eu acho que se talvez até o Wesley até consciente, tem personalidade, porque se fosse do lado do tal do Douglas Santos, que nem fede nem cheira, desculpa a expressão, mas é, é, é um jogador nulo na lateral esquerda, muito ruim, horrível. Segundo tempo eu vou falar de um lance curioso do que ele fez, mas é um jogador que não é para estar na seleção, entre outros também, até como protagonista, mas o Wesley teve muito trabalho com a equipe e com o Mbappé. Tanto que o Mbappé abre o placar numa bola perdida para o Casemiro, o Dembélé dá o passe para o Mbappé e sai o gol. Só para vocês entenderem, tá? O Doué não jogou. E o trio de ataque da França foi Dembélé, o Mbappé e o Ekitike. O Tchouaméni foi jogar com o Rabiot e mais um jogador qual não me lembro, e a França soube muito bem se portar no 4-3-3 porque tinha um meio campo bacana, pelo menos 3 jogadores no meio campo. O Brasil no 4-2-4 é muito ruim. Ontem o Brasil começou com Vini Júnior, Rafinha, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha. Vini Júnior, Rafinha e Matheus Cunha não renderam nada. O melhorzinho foi o Gabriel Martinelli, que teve a melhor chance do primeiro tempo numa bola que passou perto do gol. Só. O goleiro da seleção francesa só vai fazer defesas no segundo tempo. Só vai fazer defesas no segundo tempo. Quando no segundo tempo o Ancelotti tira o Rafinha e bota o Luiz Henrique. Aí o Brasil, que estava perdendo por 1-0, começa o segundo tempo muito melhor, porque o Luiz Henrique ele dá algo que o Rodrigo, o Rafinha, o Gabriel Martinelli menos ainda, não dão há muito tempo à seleção brasileira. Uma esperança de um futebol moleque, muito mais leve, muito mais solto, muito mais abusado. O Luiz Henrique está longe de ser um Romário, um Ronaldo, um Ronaldinho Gaúcho, um Rivaldo. Está longe de ser um Neymar de 2015, muito longe. Longe de fazer. Mas o Luiz Henrique, que surgiu no Botafogo, lembra? O Gabigol no Flamengo em 2019 a 22, o Bruno Henrique, lembra uma soltura de centroavante de um Yuri aberto jogando bola no Corinthians, de abuso, de tentar algo mais abusado, com personalidade. O Luiz Henrique soltou um pouco a personalidade
da seleção brasileira. Mas a seleção brasileira ainda demorou a engrenar. Por exemplo, quando o Pamecano foi expulso, fazendo falta, sendo o último homem é, é, em cima do Wesley, né? E ele é expulso, e é a falta que já era a batida de falta do Léo Pereira, que o goleiro francês pega, é, a gente pensava o seguinte: opa, o Luiz Henrique jogando bem, o Pamecano foi expulso, França com um a menos. O Brasil vai se entender muito bem e vai conseguir criar as suas chances de gol muito mais claras. Demorou ainda. O Brasil ainda toma um gol com Ekitike, com passe enfiado. Claro que ele não vai fazer o gol de cobertura que o Mbappé fez no primeiro tempo, mas ele faz um gol, amplia o placar, jogando bem, ainda é substituído na hora certa. Ele sai, joga bem, perturba o Wesley no primeiro tempo, no segundo tempo vai, faz o gol o gol que amplia o placar para os franceses, e aí ele sai para a entrada do Desiré Doué, né? O Dembélé vai saindo, o Mbappé vai saindo também, entra o filho do Thuram, né? Do zagueiro Thuram, o Thuram Júnior, que é atacante, e a França vai mudando e o Brasil também começa a se movimentar, começa a mudar. Algumas alterações, como a do Luiz Henrique, foi a primeira, acho que foi a que mais surtiu efeito. Entrou Gabriel Sara, entrou Danilo, né? E vou falar da nova configuração. Entrou Igor Thiago. Só uma que eu não entendi, que foi a entrada do Ibañez, quando o Ibañez entrou na vaga do Wesley. Por que não o Danilo do Flamengo? Né? Eu já estou com o lateral esquerdo, o capenga, que é o Douglas Santos. Por que ele foi botar mais um zagueiro improvisado de lateral e não bota o Danilo do Flamengo, né? Já tinha perdido o Alexandre por lesão, então ele resolveu não levar um outro lateral esquerdo, né? Guilherme Arana poderia ter ido, não foi Douglas Santos. Então por que não botar o Danilo no lugar do Wesley, para você ter um espelho muito bom do que a defesa já estava fazendo? Não, ele não coloca. Aos 33 do segundo tempo, veio uma falta que tem o Danilo do Botafogo, e se eu não me engano o Gabriel Sara ali perto, o Danilo me cruza, o Casemiro me rola para trás, a bola vem para uma briga, o Luiz Henrique pega e dá para o Bremen fazer o seu gol, e ali a seleção brasileira começar a respirar, começar a jogar bola. Me surpreendeu um pouco, entre aspas, o Gabriel Sara e o Igor Thiago, que não são jogadores de seleção, mas jogaram bem. O Igor Thiago teve uma bola que o Bremen me chuta, e ele e o Vini Júnior fazem a escolha errada. Eles vão de direita, era para eles irem com a perna esquerda para tentar empatar o jogo. Mas o Brasil tenta se encontrar. Foi um jogo em que o Brasil pobre no primeiro tempo e o Luiz Henrique muda muita cara no segundo tempo. Disparado. Luiz Henrique, melhor jogador da partida. Vai ser o ponta-direita da seleção? Parece que o Rodrigo tá fora mesmo da Copa. Tá disputando com o Estevão. Quem vai jogar na ponta esquerda? O Vini Júnior, ele não jogou bem ontem. A gente tem que achar esse ponto esquerda. Bruno Henrique está na reserva no Flamengo. Zefinho está machucado no Botafogo. O PP do Benfica nunca foi convocado. A gente tem que achar um fator ali na ponta esquerda, né? Ou jogar o Estevão para esse lado, né? E jogar com o Luiz Henrique do lado direito, se o Luiz Henrique se sentir muito bem. Se é isso que você quer. E a gente precisa ter um 9. Tá todo mundo torcendo pro Neymar em um mês arrebentar. E eu torceria o seguinte: para no Campeonato Brasileiro nós termos 3 jogadores disputando artilharia. Gabriel Barbosa pelo Santos, Júlio Alberto pelo Corinthians, Pedro no Flamengo, para a gente ter um 9. E eu torceria para que o Ancelotti arrumasse um meia, um cara criativo, e saísse desse 4-2-4, que deixa um buraco muito grande. O Ancelotti parece que ele joga futebol manager. Nós tomamos
O pior da Argentina lá, que o Rafinha caiu na provocação do Romário e falou porrada nele, e quase tomamos paulada. Nós tomamos uma piaba lá na Argentina jogando no 4-2-4. Então o 4-2-4 é para quem sabe usar. Nós não temos Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Adriano, Robinho, Romário, Alex, Marcelinho, Edmundo, Magnovski. Nós não temos esses jogadores mais para jogar no 4-2-4. E a gente não jogava naquela época. Por que vamos jogar agora com Gabriel Martinelli, Rafinha, Vini Júnior, Matheus Cunha, João Pedro, Igor Thiago? Por quê? Então a gente precisa de jogadores que, primeiro, ajeitem o esquema da seleção e precisamos de um centroavante. Hoje a seleção precisa de um 10 e um centroavante. E alguém para ser titular na lateral esquerda. E ir se ajeitando. O Marquinhos vai ser titular na zaga, com quem a gente não sabe. O Casemiro, acho que o André Santos está buscando essa quarta vaga ali para jogar Casemiro. Bruno Guimarães, João Gomes e André Santos. O Gerson talvez não vá. Então, ele tá dando uma cara à seleção. A seleção dos Enzos, que eu brinco, né? Que não é com muita personalidade como há 20 anos atrás. Porém, falta a personalidade, um camisa 10, um camisa 9 e pessoas com muito mais da disposição do Luiz Henrique para virar partidas como não virou, infelizmente, contra a França. E agora vamos ver o último teste, se ele põe o Ryan contra a Croácia, se ele põe de novo o Gabriel Sara e Igor Thiago, para testar, né? Mais jogadores e ele ter esses 26 da Copa do Mundo, ao qual o Brasil não é favorito. Volto a falar, se formos com essa seleção, é a pior seleção da história da seleção brasileira nas Copas do Mundo, infelizmente. Valeu, galera. Fui.